Pessoal, comentando sobre este livro aqui, História e Teoria Social, do Peter Burke. Vou comentar mais algumas passagens aqui, né? Na página 128, ele vai falar sobre conceitos usados por historiadores e sociólogos, entre eles o conceito de mentalidade ou ideologia. Tá? Então, os problemas políticos de dominação e resistência remetem-nos novamente à esfera da cultura, a questões de ethos, mentalidade ou ideologia. Tá? A história das mentalidades é essencialmente uma abordagem durkheimiana de ideias, embora o próprio Durkheim preferisse a expressão representações coletivas. Foi desenvolvida pelo seguidor de Durkheim, Lucien Levy-Bruhl, no estudo A Mentalidade Primitiva, e em outros autores. Sociólogos e antropólogos contemporâneos falam, às vezes, de modos de pensamento, sistemas de crença ou mapas cognitivos. Qualquer que seja o termo usado, a abordagem difere da história intelectual convencional ao menos em três características. Atribui-se mais destaque a atitudes coletivas do que a individuais, a pressupostos implícitos do que a teorias explícitas, ao senso comum ou ao que parece ser senso comum em uma cultura específica, e a estrutura dos sistemas de crenças, incluindo uma preocupação com as categorias usadas para interpretar a experiência e os métodos de prova e persuasão. Existe um paralelo óbvio entre essas três características da história das mentalidades e a abordagem de Michel Foucault em A Ordem das Coisas, trabalho de 1966, em que o autor costumava chamar de arqueologia dos sistemas de pensamento, ou epistemes. Exemplo do tipo de problema que a abordagem das mentalidades ajuda a solucionar é o ordalho medieval. O fato de que nos primórdios da Idade Média a culpa ou a inocência algumas vezes era determinada por um ordalho, por exemplo, carregar ferro em brasa ou mergulhar a mão do suspeito em água fervente, há muito vem constituindo um grande obstáculo à compreensão do período. Como apontou o historiador escocês do século XVIII, William Robertson, entre todas as instituições esdrúxulas e absurdas que têm existência debitada à fraqueza da razão humana, essa, a do ordalho, parece ser a mais extravagante e ridícula. Nos últimos anos, entretanto, surgiram vários estudos que levam o costume do ordalho a sério e tentam torná-lo mais inteligível mediante a investigação dos pressupostos dos participantes ou das suas mentalidades. Né? O estudioso da história antiga Peter Brown, por exemplo, propôs que o ordalho funcionava como um instrumento de consenso. Outros historiadores discordam dessa conclusão específica, mas concordam com a preocupação de Brown de reposicionar o ordalho em seu contexto cultural. Assim, pode-se concluir que a história das mentalidades sobreviveu ao próprio julgamento pelo ordalho. Um problema semelhante provocou o estudo pioneiro na história das mentalidades dos anos 20, o trabalho do historiador francês Marc Bloch, cuja admiração por Durkheim já foi discutida aqui nessa obra. Bloch escreveu a história da crença nas virtudes do toque real, isto é, a ideia de que os reis da França e da Inglaterra tinham o poder milagroso de curar doenças de pele pelo simples toque. Esse poder era sinal de carisma, conceito que Weber formulara recentemente, mas que Bloch desconhecia. A crença no toque real persistiu por muitos séculos. Na Inglaterra, a prática durou até a rainha Ana. Samuel Johnson foi tocado por ela quando teve a doença em menino, enquanto na França durou até a Revolução e foi reavivada por Carlos X em 1825. Bloch partiu da premissa de que os reis e as rainhas da Inglaterra e da França, a bem da verdade, não tinham poder de curar doenças de pele, e prosseguiu analisando por que essa ilusão coletiva, como ele a denominou, logrou persistir por tanto tempo. O autor ressaltou o fato de que as pessoas esperavam um milagre. Se os sintomas da doença desaparecessem, elas consequentemente davam crédito ao rei. Por outro lado, se os sintomas não
sumissem, significava apenas que o doente precisaria ser tocado pelo rei outra vez. Bloch também observou que a propensão a acreditar em algo refutado pela experiência era uma característica essencial da chamada mentalidade primitiva, discutida por Lévi-Strauss. Na França, a abordagem das mentalidades tornou-se popular com os historiadores da década de 1960 e inspirou uma série de estudos. Essa abordagem, contudo, atraiu os britânicos com relativa lentidão e, quando finalmente o fez, chegou a eles por via, de certa forma, indireta. O antropólogo britânico Edward Pritchard foi inspirado por Durkheim e Lévi-Strauss a estudar os sistemas de crença dos Azendi, que habitavam a África Central, uma tribo da África Central. Evans Pritchard salientou o caráter autoconfirmante dos oráculos de veneno dos Azendi, de modo a lembrar o trabalho de Bloch, que havia lido em sua época de estudante de história medieval, sobre o toque real. Nessa teia de crenças, cada fio depende de todos os outros, e um Azendi não pôde se desvencilhar de suas malhas por ser o único mundo que ele conhece. Graças a Evans Pritchard e a seus discípulos, uma preocupação com os modos de pensamento, com essa mentalidade e sistemas de crença, passou a afetar abordagens por parte dos historiadores britânicos, notadamente Keith Thomas, que analisou casos de bruxaria, magia e religião na Inglaterra dos séculos XVI a XVII e fala o declínio da magia. Analisa sobre essa ótica aqui. A história das mentalidades demonstrou ser uma abordagem bastante profícua do passado, e o livro de Mark Bloch é apenas uma entre as obras-primas do gênero. Ainda assim, ao resolver problemas tradicionais, criaram-se novos problemas. O mais grave deles pode ser denominado o problema da imobilização, do quadro estático. Os historiadores obtiveram muito mais sucesso ao descreverem as mentalidades em um ponto específico do passado, do que ao explicarem como, quando e por que eles mudaram. Em A Ordem das Coisas, de Foucault, também padece desse mal, conforme apontado por muitos críticos. Esse ponto fraco está diretamente relacionado com um dos pontos fortes da abordagem, o pressuposto no sistema de crenças, em que cada parte depende das demais. Essa premissa permite aos historiadores explicar a persistência de uma certa mentalidade ao longo do tempo, apesar da existência de inoportunas evidências empíricas. Quanto mais satisfatória a explicação sobre a persistência, entretanto, mais difícil se torna esclarecer uma mudança de mentalidade, quando ela ocorre e por quê. Então, veja, a história das mentalidades é bom para você entender essa inércia da sociedade, mas ela não é boa para você entender a ruptura, a quebra do paradigma. Aí já não... Ela vai tender sempre a amortecer tudo dentro daquela mesma mentalidade. Um problema ainda mais grave surge do fato de que os historiadores das mentalidades admitirem logo a existência de uma oposição binária entre dois sistemas de crença, o tradicional e o moderno, reproduzindo em diferentes palavras a distinção estabelecida por Lévi-Strauss entre o que ele chamava de pensamento pré-lógico e lógico. O pensamento moderno é mais abstrato, menos dependente do contexto e mais aberto, no sentido de que há vários sistemas concorrentes disponíveis. Resultado, os indivíduos inteiram-se mais facilmente das alternativas às próprias crenças. Apesar das dificuldades associadas com o conceito de mentalidades coletivas, estas são evitadas por uma análise em termos de ideologia, uma abordagem da história do pensamento construída sobre bases marxistas e desenvolvidas por Gramsci e pelos sociólogos do conhecimento alemães, como Karl Mannheim. Esse desenvolvimento ocorreu no período entre guerras, ou seja, ao mesmo tempo que se desenrolava a história das mentalidades na França. Então, esse conceito de ideologia é um termo com um grande número
de definições. Algumas pessoas empregam o termo no sentido pejorativo. Eu tenho crenças, ele tem ideologias. Eu tenho crenças, ele tem ideologias. Claramente pejorativo. Outros dão-lhe um sentido neutro, como um sentido de visão de mundo. Mannheim estabeleceu uma distinção útil entre os dois conceitos de ideologia. A primeira, que ele chamou de concepção total de ideologia, sugere haver uma associação entre um conjunto específico de crenças ou visão de mundo em determinado grupo ou classe social, dando assim a entender que Bloch e Febvre estavam equivocados ao examinar a mentalidade do francês medieval ou do século XVI, sem estabelecer diferenças sociais. A segunda distinção, que Mannheim chamou a concepção de específica de ideologia, é a noção segundo a qual as ideias ou representações podem ser utilizadas para manter determinada ordem social ou política. Por exemplo, a ideia de democracia pode ser usada para mistificar, esconder até que ponto o poder é exercido por um pequeno grupo. Então diz que é democracia, mas na verdade é um pequeno grupo que está exercendo poder. Alternativamente, ideias podem justificar, ou, como diria Weber, legitimar o sistema, muitas vezes pela representação da ordem política como natural, em vez de cultural. O rei, por exemplo, como o sol. Essas concepções de ideologia foram elaboradas no final dos anos 60 pelos teóricos sociais Habermas e Althusser. Para Habermas, a ideologia está preocupada com a comunicação, que é sistematicamente distorcida pelo exercício da dominação, ao passo que, na famosa expressão de Althusser, a ideologia refere-se ao relacionamento imaginário dos indivíduos com suas condições reais de existência. E aí ele vai falar também de algumas obras, ali na página 206, que ele vai destacar algumas obras ali de historiadores da chamada História dos Análises, né, que está dentro dessa história das mentalidades. Né? Primeiro, o estudo do falecido Norbert Elias sobre o processo civilizador. É um livro cujo destino tem sido bastante incomum. Publicado pela primeira vez em alemão, em 1939, foi praticamente negligenciado durante décadas. Somente na década de 1970, ou para a comunidade falante do inglês, em 1980, o estudo foi tratado com a seriedade que merecia, tanto por sociólogos como por historiadores. Veja como é que essa questão do idioma, né? A obra dele, do Norbert Elias, ficou desconhecida porque não estava traduzida para o inglês. Ela só começou a ser debatida pelos estudiosos norte-americanos nos anos 80. Então aqui ele fala dessa... Então ele vai falando dessas obras aí, né? Do Norbert Elias, Processo Civilizador, do Michel Foucault também, Vigiar e Punir, e outros aqui que ele vai citando, né? Que são abordagens de história social, tá? E ele vai fazendo a crítica delas. Muito obrigado, então.